Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia, te louvamos pela noite que se passou. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé, dá-nos sabedoria para que nós possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 19 a 22, que diz assim: Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos, e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você sabe por que existem radares nas estradas? E por que existem as leis civis? Se você parar para pensar bem, tudo isso existe porque o ser humano é mau por natureza e precisa da força da lei para impedir que a maldade do ser humano crie o caos e a desordem no mundo. Para a pessoa consciente das leis e responsável, não precisaria ter radares nas estradas, porque a pessoa consciente e responsável vai dirigir sempre de acordo com as orientações dos limites de velocidade. A pessoa consciente e responsável entende que a lei é para ser seguida não por medo da punição, mas porque isso é o certo a fazer. Certa pessoa me falou uma vez que foi para um país desenvolvido e em uma rua no interior haviam casinhas com produtos coloniais em exposição, mas não havia ninguém para atender as pessoas. Os produtos que o pessoal produzia estavam lá. Havia o preço neles e uma caixa onde as pessoas colocavam o valor dos produtos que pegavam. Essa pessoa perguntou então para um amigo daquele país: ninguém pega o produto e leva sem pagar? A pessoa olhou para ele espantada e disse: e você acha que alguém teria coragem de fazer uma coisa dessas? Para as pessoas daquele país não precisava de ninguém para cuidar pela observância da lei, porque todos ali faziam o que a lei mandava, porque isso era o certo a fazer. Ah, se todos os seres humanos fossem assim, não é? O apóstolo Paulo está argumentando em sua carta aos Gálatas sobre a questão da salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem as obras ou observância das leis do Antigo Testamento. Existia naquela época cristãos chamados judaizantes, que queriam que os convertidos ao cristianismo seguissem as leis do Antigo Testamento, inclusive se circuncidassem, porque sem isso não seriam realmente salvos. Paulo diz hoje o seguinte: então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita para esse descendente. A lei foi entregue por anjos a um homem, e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa.
e Deus é um só. Em sua comparação entre a lei e a salvação unicamente pela fé, Paulo diz que a lei foi dada pelo intermediário Moisés, e ele também cita os anjos que estavam no Monte Sinai em Êxodo 19, nos trovões e relâmpagos que haviam ali. Assim, a lei veio através de intermediários de Deus e ela era suplementar e temporária. Mas a promessa dada a Abraão de que da descendência dele viria o Salvador Jesus Cristo foi dada por Deus diretamente a ele, e ele é permanente e eterna. As leis do Antigo Testamento serviram para que o povo de Deus permanecesse fiel a Deus e não se contaminasse com os pecados do mundo até a vinda do Salvador Jesus. É muito legal o que diz Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento e também a própria lei foi preparação para a vinda de Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo 2000 anos atrás para ser o nosso substituto, levando sobre si mesmo todo o peso da ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar, pelos nossos pecados, e com o seu sofrimento e morte na cruz, conquistou para toda a humanidade o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Cada pessoa individualmente recebe o presente da salvação pela fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, Paulo diz que a promessa de Deus é anterior à lei que foi dada por Moisés, e é superior à lei, porque a promessa não era o céu pelo cumprimento da lei, mas o céu vem através do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Paulo continua dizendo assim: será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecer a ela. Paulo diz que a lei teve o seu lugar como preparação para Cristo. Com a vinda de Cristo acabou a sua função de preparar o povo de Deus para receber o Salvador. A lei sempre vai mostrar que o ser humano é pecador, perdido e condenado ao inferno. Como disse Paulo, porém as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. A lei é como um exame médico que fazemos em laboratórios. Ela detecta a doença, o mal, o pecado, mas não tem capacidade de curar, de dar vida. Para curar a doença e ter vida é necessário o remédio, e o remédio espiritual para nós é Jesus Cristo. Enquanto um remédio para o corpo se toma pela boca, o remédio para curar a alma é tomado ou recebido por nós pela fé em Cristo. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Agora que a salvação foi efetuada, todos são aceitos por Deus, salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem nenhuma exigência de cumprimento da lei ou obras de merecimento feitas pelos seres humanos. Só Cristo, só Ele. Mas e agora? O que nós vamos fazer com a fé que recebemos de graça e por amor? Vou responder a esta pergunta com outra pergunta para você. Qual é a função de um galho em uma árvore? Dar frutos, não é? Assim, pela fé, nós fomos religados a Cristo como um galho enxertado em uma árvore. Na fé, recebemos de Cristo tudo o que precisamos para sermos felizes e salvos. Mas na fé, precisamos, como um galho de árvore, dar frutos, que justamente é uma vida vivida para a honra e glória de Deus. Assim, na fé, porque fomos salvos, somos filhos e filhas de Deus, queremos fazer a vontade de Deus em nossas vidas e fazemos isso vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Estimado irmão e irmã, lembra da figura que usei no início?
Para uma pessoa consciente e responsável, não precisa ter radar ou lei, porque ele naturalmente vai fazer o que é certo, porque tem consciência de que o certo é o certo e ponto final. Na fé nós fazemos a vontade de Deus segundo a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos, única e exclusivamente porque é o certo a fazer. É assim que a gente vive como cristão, ou como Paulo falava, o meu viver é Cristo, e tudo que eu faço nesta vida, faço para agradecer e servir aquele que por mim sofreu e morreu na cruz. Colossenses 3, 12 a 17 diz assim: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensine e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos tem amado, o Senhor nos tem protegido, abençoado e amparado. Continua cuidando de nós, que nós possamos reconhecer a Tua presença em nossas vidas e as Tuas bênçãos, que nós possamos te amar acima de todas as coisas como o Senhor merece, que nós possamos ter um coração agradecido e confiar que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Como um galho de árvore, que nós possamos dar frutos, que é uma vida consagrada, dedicada e comprometida contigo, com a Tua palavra, com a oração e com a igreja. Ó Deus, siga conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.